Que em primeiro lugar ele se aproximou dela mesmo ela não conhecendo ele, e diz que não está interessada no que ele está tentando dar para ela. Caracas. Ela fala que a bolsa é muito bonita e pergunta para ele se ele está passando por algum problema. Ele fala que está passando um momento muito difícil, mas que ele gostaria de dar para ela e que vale a pena, porque ele está gostando muito de poder ter um pouco da atenção dela. Ela fala que ela sente que ele pode precisar da bolsa para vender e ter o dinheiro. E por final, por incrível que pareça, ela não apenas devolve a bolsa, mas também resolve ajudar dando dinheiro para ele. E depois que ele pergunta o que é isso, ela fala que é para ajudar ele a sair dessa. Mas no final ele acaba mostrando a câmera para ela e fala que é uma pegadinha. E é claro, devolve o dinheiro para ela. O Nair Price aborda essa garota e fala que ela é muito linda. E ela até dá um sorriso, mas balança a cabeça. Ele pergunta o nome dela e ela responde. Já quando ele estende a mão para apertar a mão dela, ela até aperta a mão dele, mas de uma forma debochada. E em seguida ele tenta pegar o número dela, mas ela diz para ele que está com pressa. E ele ainda faz mais uma tentativa pedindo para ela esperar, mas ela pede desculpas e fala que não. E depois que ela volta e pergunta se o carro é dele, ele pergunta se ela tá vendo ele abrir a porta do carro. E em seguida pergunta também se ela gostou do carro dele. E ela diz para ele que ele tem um ótimo carro. Mas de repente o Clive sai do carro e pede para ela se afastar. Então o Nair fala para ela que ele é o guarda-costas dele. Ela começa a rir e pergunta se ele realmente é o guarda-costas dele. Então o Nair fala para o Clive que já conversou com ele várias vezes sobre isso e pergunta cadê a roupa preta dele. E fala que nem a garota tá levando ele a sério. Já o Clive fala para ela que ela pode conversar, mas sem chegar muito perto. O Nair fala para ela que apesar do que parece, o Clive é um cara muito perigoso. E depois que ela pergunta por que ele precisaria de um guarda-costas, ele fala porque ele é um rapper. E em seguida ela pergunta se ele gostaria de pegar o número dela. O Nair diz pra ela que logo de começo ela chamou a atenção dele porque ele achou ela muito bonita. Já para o Clive ele fala que da próxima vez é pra ele usar preto e que essa bermuda é uma vergonha. O Nair pergunta o que ela está pensando em fazer hoje. Ela fala que ainda não sabe e pergunta o que ele quer fazer. O Nair pergunta para o Clive se ele acha ela bonita. E depois que o Clive fala pra ele que ela é muito bonita, ele fala pra ela entrar no carro. Ela pergunta onde ela vai sentar, já que o carro só tem 2 lugares. O Clive fala pra ela que eles podem ver se ela vai caber no porta-malas do carro. E depois que ela diz pra ele que não está entendendo, ele pergunta se ela já está pronta pra ir. Ela diz que sim, então ele fala pra ela abrir a porta do carro. O Kilo começa o vídeo pedindo com licença e fala que ela tá muito bonita. E depois que ela agradece, ele pergunta se está tudo bem com ela. Ela fala que está tudo bem, mas já vai dizendo que tem namorado. Ele pergunta como ela sabe que ele não está querendo apenas uma informação. Já ela fala pra ele que se o namorado dela vê ele ali conversando com ela, vai ficar muito aborrecido. Ainda assim, ele aperta a mão dela e pergunta se o namorado dela ficaria aborrecido em saber que ela apertou a mão dele. E ela responde dizendo que se ele tivesse visto, provavelmente sim. E quando o Kilo pergunta se ele é do tipo ciumento, ela fala que vai embora porque não quer ter problemas com o namorado dela. Mas agora ela se aproxima e fala que ele tem um carro legal. Já ele diz pra ela que ela combina com o carro dele. Ela fala que está muito frio ali fora e pergunta se ela pode entrar. Então ele fala para ela entrar no carro que ele vai mostrar o carro por dentro. Assim que ele entra no carro, ele fala que não entendeu porque ficaram olhando para a garota dele. E diz para ela que a partir de agora ela vai ser a garota dele. E depois ele pergunta para ela se ele não tá correndo risco com ela ali dentro do carro.
Ela fala que o namorado dela não sabe aonde ela tá, portanto ele não precisa se preocupar com isso. E quando ele pergunta se ela já tem planos para hoje, ela fala que tinha marcado com as amigas dela, mas que pode desmarcar. Então ele fala que tá pensando uma forma de levar ela para casa dele. Já ela diz para ele que se ele quiser ela pode ligar para as amigas dela e dizer que não vai sair hoje. E assim, de repente, ele pede para ela sair do carro e fala que quer conversar com ela fora do carro. E nessa hora ele pergunta se ele pode tirar uma foto dela. E ela diz para ele que tudo bem. E nesse momento ele fala pra ela que ela parece uma garota legal, então ele vai abrir o jogo pra ela. E fala que ele estava procurando uma interesseira e parece que ele acabou de encontrar uma. Então ela pergunta por que ele está chamando ela de interesseira. Ele fala que no começo da conversa ela não parecia ter gostado muito dele e disse que tinha namorado, mas que só foi ver o carro e então passou a gostar dele. E depois que ela fala que isso não faz dela uma interesseira, ele fala que faz sim. Ela fala que não é porque ele tem um carro legal que ela é uma interesseira. Ele fala que apesar de ser interesseira, ela é uma garota legal. E que ele ainda teria um relacionamento com ela, mas para isso ela precisa admitir que é interesseira. E depois que ela diz que não e fala pra ele que ela não é interesseira, ele pergunta se ela vai perder. E fala que tudo bem. E diz quem sabe eles possam se ver por aí. E ela ainda pergunta se ele vai embora. E ele diz que sim e dá um tchau pra ela. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.